Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Lucas 10, do 30 ao 37, que diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quando Jesus conta essa parábola, irmãos e irmãs, ele está respondendo a um questionamento de um intérprete da lei, um teólogo, um escriba. Então, o questionamento do escriba tem como objetivo confundir Jesus. O escriba pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Então o camarada responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, os escribas, eles resumiam os 613 mandamentos da lei de Moisés a esses 2 mandamentos. Então Jesus diz: olha, faça isso, fazer isto e viverás. Mas o camarada, como quer pôr Jesus à prova, ele faz uma nova pergunta: mas quem é o meu próximo? Então, é diante dessa pergunta que Jesus conta a parábola do samaritano. E a parábola ela está relacionada a uma situação concreta, uma situação muito comum na região e conhecida dos ouvintes. Então Jesus fala: ó, certo homem, quer dizer, uma pessoa qualquer, um indivíduo qualquer, desce de Jerusalém para Jericó. E são 27 quilômetros. Uma viagem solitária, uma viagem perigosa, e as pessoas estão ali acompanhando a fala de Jesus. Só que esse homem cai em poder de salteadores. Cai em poder de ladrões. E depois de roubarem tudo, esses ladrões dão uma surra muito grande nesse homem. Batem, mas batem com vontade. E os ferimentos são muito grandes. E então eles deixam esse indivíduo semi-morto, talvez porque pensassem que ele não resistiria a esses ferimentos. Jesus então continua dizendo: olha, casualmente descia um sacerdote por aquele caminho. E viu o camarada e não fez nada.
Mas desceu também pelo mesmo caminho um levita, que viu o camarada e também não fez nada. Ora, o sacerdote e o levita, eles seguem as leis de pureza de Israel. Tá? As leis de pureza dos israelitas, que proibiam tocar em qualquer cadáver que não fosse da sua família, o seu próximo. Por isso eles escolheram preservar sua pureza religiosa, conforme a lei, e ignorar o homem quase morto. Por isso passa. Jesus continua, só que naquele mesmo trajeto passa um samaritano. E ele vê o camarada, se compadece dele, chega, cuida dos ferimentos, coloca no seu cavalo, leva para uma hospedaria. Na hospedaria, continua tratando do camarada. No dia seguinte, deixa um dinheiro, 2 denários, que equivale a 2 dias de trabalho, para as despesas, né, que o hospedeiro pudesse ter ainda com o indivíduo que não estava completamente recuperado, vai embora e diz, olha, se por acaso o gasto com esse homem for superior a 2 denários, quando eu voltar, então eu pago. Quer dizer, ele conhecia o hospedeiro, esse samaritano deveria ser um comerciante que circulava ali pela região. Agora, é possível que os ouvintes de Jesus esperassem que o terceiro a passar fosse um leigo israelita. Isso daria à parábola um clímax anticlerical, né? Mas Jesus surpreende a todos quando apresenta um samaritano, um indivíduo desprezado pelo israelita considerado puro, né? Jesus apresenta, então, esse samaritano, ou um samaritano, como aquele que cumpre o mandamento do amor. E então, esse samaritano, naquela roda de conversa ali, exemplifica para os ouvintes um novo padrão de santidade e misericórdia. Deus não exige mais que seu povo se separe dos outros, né? A nossa misericórdia e a misericórdia de Deus se estende a todos os necessitados indistintamente. A misericórdia de Deus e a nossa misericórdia não deve excluir ninguém por preceito, custo ou mesmo impureza, ainda que seja legítima essa impureza de acordo com os princípios da Torá. Bom, Jesus então pergunta para o intérprete ali, qual desses 3 aí você acha que foi o próximo do homem? Então ele diz, olha, aquele que usou de misericórdia. Ele nem diz o samaritano, né? Mas diz, aquele que usou de misericórdia, então, é que foi o próximo. Então Jesus diz, olha, você faça o seguinte, você vai e procede de igual modo. Assim, você obterá a salvação. Ora, irmãos e irmãs, muitas vezes presenciamos situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que exigem uma tomada de posição da nossa parte. Situações de injustiças, né? Situações de descaso ao sofrimento humano. E, muitas vezes, nós preferimos, assim como o sacerdote e o levita, passar ao largo. Nós não enxergamos ou sentimos o sofrimento do outro, aquele que está ferido, jogado à margem da sociedade, como o nosso sofrimento.
É como se esse sofredor, esse indivíduo, fosse invisível. Mas a parábola do samaritano mostra que o próximo é quem se aproxima do outro e lhe dá uma resposta às suas necessidades. E essa é uma tarefa prática. Nessa tarefa, irmãos e irmãs, o amor não leva em conta barreiras de raça, religião, nacionalidade ou classe social. Portanto, Jesus deixa claro que o próximo é aquele que eu encontro no meu caminho. O intérprete da lei, o escriba, ele estabelecia limites para o amor. Por isso pergunta: quem é o meu próximo? Mas Jesus muda essa perspectiva do escriba, do intérprete da lei. Muda a pergunta. A pergunta que Jesus faz, então, a esse intérprete da lei e a cada um de nós é: o que você faz para se tornar o próximo do outro? O que eu e você estamos fazendo para nos tornarmos próximos do outro, daquele sofredor, ferido, abandonado para morrer à margem da sociedade. Através dessa parábola, irmãos e irmãs, Jesus nos convoca a nos tornarmos próximos de todos aqueles que estão sofrendo. A perda de um ente querido, a perda do seu trabalho, a perda da sua autoestima, a perda da confiança no futuro, a perda da esperança, a perda, muitas vezes, da fé em Deus e em um mundo melhor. 2021, irmãos e irmãs, é o ano do samaritano e não do intérprete da lei. Muitas vezes, o conservadorismo e o fundamentalismo nos torna profundamente preconceituosos em relação ao outro que sofre. Por isso não o enxergamos como o nosso próximo. Então, irmãos e irmãs, a minha oração é que neste ano, um ano de tantos desafios à nossa fé, à vivência de uma fé verdadeira, que neste ano todos nós sejamos bons samaritanos. E que a misericórdia de Deus nos inunde de tal forma que tenhamos empatia e nos sintamos feridos e, portanto, solidários com todos aqueles que sofrem, que estão sofrendo e que talvez venham a sofrer no futuro. Vivemos um momento de muita aflição e de muita angústia em função dessa pandemia. E Deus, então, convoca a cada um de nós a sermos um samaritano neste novo ano. Que a graça de Deus seja conosco, hoje e sempre. Amém.